Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre alguns tópicos que eu acho interessante um investidor iniciante saber, que tive bastante dificuldade quando eu iniciei minha trajetória na bolsa, que são conceitos básicos aqui que eu relacionei, que toda pessoa deve saber antes de comprar uma ação. Então, antes de mais nada, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e esse canal a gente vai estar aqui abordando diversos temas sobre investimentos, mercado financeiro, resultados do terceiro trimestre, resultados dos trimestrais aí de cada empresa, além de notícias e novidades do mercado. Também iremos acompanhar o crescimento aqui da minha carteira, para que essa minha carteira gere bons dividendos no longo prazo e eu atinja a minha liberdade financeira. Então, essa aqui é a carteira pública do canal, está concentrada aqui majoritariamente em bancos, papéis aqui que estou esperando um ponto de saída atrativo para que eu realoque esses recursos nos bancões, e aqui meus papéis de especulações, tendo Bitcoin, Ethereum, IB, Magalu. Em especial IB, estou parado, vendo como a empresa está lidando com a queima de caixa e os prejuízos apresentados muito forte nos resultados trimestrais. Então, sem enrolação, peço que se inscreva no meu canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo e acione o sininho. Vamos para o vídeo. Então, aqui um dos conceitos que eu acho bastante interessante todo investidor saber é, o, alguns tópicos, como por exemplo, olhar se a empresa ela possui margem bruta e líquida, se elas são positivas ano após ano. Então, é muito interessante você analisar uma empresa que as margens não sejam cíclicas, ou seja, margem bruta 20% no ano de 2020, em 2021, margem bruta menos 2%, depois margem bruta 10%, depois 2%, depois 50%. Essa empresa, ela possivelmente tem seus resultados operacionais cíclicos. Então, seu lucro, ele é cíclico. Provavelmente está em um setor que o preço, eles não conseguem ter um domínio ali sobre os seus preços, como por exemplo, empresas de petróleo. O preço do petróleo, do barril, ele sobe. Então, se ele sobe, os preços do petróleo vão subir, possivelmente os lucros também operacional ali, os lucros da empresa irão subir. Porém, se há ali uma queda no preço dos barril do petróleo, a receita também irá cair juntamente com seus lucros. Então a empresa ela não consegue ali controlar de fato ali o preço do produto. Porém, por exemplo, os produtos da Apple, elas têm já uma dinâmica de preço já bem estabelecidas. É claro que os preços eles vão se ajustando ali conforme a inflação, porém eles têm esse controle e é mais previsível. Então é mais ou menos essa dinâmica. Você, com esse tipo de análise, você consegue se livrar de empresas que têm resultados cíclicos. Outro ponto interessante são os lucros não recorrentes e mais uma vez, não cíclicos, evitando então essas empresas que têm essa volatilidade em seus resultados. A empresa também ela deve apresentar aqui um patrimônio líquido que cresce ano após ano. Então é interessante que essa empresa ela lucre e ano após ano ela aumente o seu valor patrimonial. Então é bem interessante que ela tenha essa relação do seu valor patrimonial ano após ano ser crescente. Então, existem diversas empresas que apresentam esse crescimento patrimonial e isso vai fazer com que você se livre de empresas ruins. Também a empresa, recomendo que empresas que você aloque na sua carteira sejam empresas boas pagadoras de dividendo, que essa política de pagamento de dividendos seja aí pelo menos recorrente nos últimos 10 anos e que tenha um payout mínimo aí, uma política de distribuição de dividendo com payout mínimo aí de 30%, fazendo com que remunere o acionista, tendo então o acionista recebendo dividendos no curto, médio e longo prazo, e a apreciação do papel no médio e longo prazo. Lembrando que em tempos de crise, o mercado fica muito pessimista com as empresas, como por exemplo o Banco do Brasil. O mercado vem batendo muito forte com o Banco do Brasil e você vai ver sua cotação cair. Nesses momentos de crise, o que a gente vai receber da empresa são dividendos. Então a empresa está com lucro recorrente altíssimo, vai distribuir provavelmente R$ 4,25 e vai remunerar o acionista ali em torno de 11% de dividendos. Então, a empresa vai contemplar seus acionistas com dividendos e ainda uma oportunidade de compra desses ativos a um preço bem atrativo. Outro ponto interessante é se as cotações estão muito abaixo dos lucros apresentados pela empresa. Então, isso significa que
que o lucro ele é recorrente, então ele cresce aqui ano após ano. Justamente a cotação ela vai seguir os resultados da empresa. Então a cotação ela vai seguir aqui, ela não vai seguir em linha reta, ela pode cair, ela pode subir, mas ela sempre vai acompanhar os lucros. E aí, se ela tiver cotação em preto, em rosa aqui, os lucros tiverem OKs aqui, significa que o mercado está precificando, provavelmente está precificando aqui corretamente o papel. Porém, se essa oscilação do preço do mercado estiver muito desalinhada com os resultados, então cotações aqui em preto e lucros aqui em rosa, onde você vai ver uma discrepância aqui nesses resultados para cotação, significa provavelmente que o papel esteja barato e muito discrepante aqui dos seus lucros. O mercado também indica com esse tipo de movimentação que não acredita que esses lucros são recorrentes dentro da empresa. Então ele já precifica antecipadamente essa queda nos resultados da empresa. Então para isso você tem que identificar, pegar no site do RI da empresa e analisar se os lucros apresentados pela empresa são recorrentes ou não. E por último, se a empresa apresenta margem de segurança mínima de 30%, sobre o valor intrínseco. Isso aqui representa que você vai sempre pagar barato pela essa empresa, 30% de desconto. Imagine você indo comprar um celular e o comerciante oferece 30% de desconto para esse celular no pagamento à vista. É a mesma coisa, você vai estar comprando um papel da empresa, uma ação, a 30% de desconto. Então, são esses conceitos básicos que eu queria ter aprendido no início, não tive essa oportunidade e por isso estou compartilhando com vocês para que vocês tenham. Vou demonstrar a vocês como aplicar isso na prática, avaliando um papel. Então, a gente vai observar aqui o papel da Sanepar. Então, a gente primeiro vai ter aqui, vamos ter aqui o primeiro, que a margem bruta e líquida devem ser positivas. Quando a gente parte aqui, então, para as margens da empresa, a gente vai obter aqui, através do site Status Invest, conseguir esses dados. Então, a margem aqui, ela deve ser positiva. Eu gosto de colocar até 30% aqui de margem bruta mínima. Então, aqui, a margem bruta da empresa tem que ser, no mínimo, 30%, e uma margem líquida mínima de 10%. Então, eu obedecendo essas margens, eu vou saber se a empresa ela performa bem ou não. Então, a margem aqui bruta da Sanepar, ela sempre esteve acima de 50%, chegando aqui a sua mínima em 2015 a 54,73% de margem bruta. A margem líquida, a gente observa que ela nunca performou abaixo de 10%. Tendo aqui, atualmente, na última análise pelo Status Invest de 2021, a margem líquida de 22,63%. Então, ela passa nesse filtro. Quando a gente vai observar o próximo filtro, que são os lucros, eles devem ser recorrentes e não cíclicos, significa que a empresa ela deve apresentar um lucro crescente e que nunca tenha apresentado prejuízos. Então, aqui está a escala, temos aqui o zero, e se esses lucros estivessem abaixo de zero, significaria prejuízo. E uma empresa que apresenta prejuízos, ela não é interessante para a nossa carteira. Então, observamos aqui que a Sanepar, além de ela apresentar lucros recorrentes, ela apresenta lucros crescentes. E outro ponto que a gente observa é que esses lucros não são cíclicos, ou seja, em 2012 lucro, em 2013 cai, 2014 volta, 2015 cai de novo, sobe e cai. Não, o que a gente observa aqui é que os lucros são previsíveis. Então, 2013 eles previram um lucro aqui de quase 400 milhões, 2013 da mesma forma, 2014 400 milhões, 2015 um pouco acima de 400 milhões, começam a investir, prevê então que aumento nos lucros e por aí em diante. Então, é uma empresa que possui lucros recorrentes e crescentes. Outro ponto que a gente vai observar é se a empresa ela contempla seus dividendos, seus acionistas com dividendos. E o que a gente vai observar é que a Sanepar ela possui essa sua política bem estabilizada de contemplar seus acionistas com proventos e mantendo aqui um payout médio aqui de 39%, sendo que nos últimos anos, ou seja, desde 2018, eles baixaram a sua política de payout para no mínimo 30%, que é o que se enquadra ali nos nossos filtros, para eles conseguirem ali alcançar as políticas aprovadas pelo Congresso Nacional sobre o saneamento básico. Então, a gente observa que há essa distribuição de dividendos recorrentemente e também a gente observa que essa distribuição de dividendos não é cíclica. Então, a gente consegue ver uma previsibilidade aqui nessa distribuição. Outro ponto positivo aqui para a Sanepar.
Outro filtro que a gente vai observar é se as cotações estão muito abaixo dos lucros apresentados pela empresa. Então a gente vai observar aqui se a cotação, aqui em linha amarela, ela está muito distante dos lucros operacionais apresentados pela empresa. Então a Sanepar aqui ela está reportando um lucro aqui quase de 1,2 bilhões, e os preços da cotação aqui está como se ela estivesse lucrando 600 milhões, ou seja, abaixo dos seus R$ 4. Então mostra que uma discrepância gigante aqui entre os lucros sobre as cotações do papel, indicando provavelmente que o papel esteja barato. Então, o mercado está dizendo que os lucros da empresa irão cair. Porém, o que a gente observa é que eles estão subindo. Quando a gente observa que no ano de 2020, ele já vem fazendo essa precificação que os lucros iriam cair. Então, o lucro aqui de 2019 caiu um pouco, e aí o mercado estimou que em 2021 iria cair novamente. No entanto, em 2021 foi o seu topo histórico de lucro, de lucratividade. Eles mantêm que em 2022 esse lucro iria cair, e o que é que aconteceu? O lucro aqui já chega próximo do seu topo histórico. Provavelmente, com os resultados do quarto trimestre, irá ultrapassar aqui o seu topo histórico alcançado aqui em 2021. Então, provavelmente o papel esteja muito barato. E aí a gente vai partir para o próximo filtro, que é se a empresa ela apresenta uma margem de segurança mínima de 30%. Para isso, eu utilizo a fórmula de Benjamin Graham adaptada. Então, vocês irão entender como ela funciona. Então, temos aqui a fórmula de Benjamin Graham, que, caso vocês não lembrem, é a raiz quadrada do PL vezes o preço sobre o valor patrimonial, vezes o LPA, que é o lucro por ação, vezes o VPA, que é o valor patrimonial da empresa. Então, para entendermos melhor, vamos aqui abrir esses dados, e Benjamin Graham adotou que a relação entre o PL que ele está disposto a pagar é de 15 vezes o seu lucro, e a relação de preço sobre o valor patrimonial que ele está disposto a pagar é de 1,5 vezes. E se a gente trazer essas relações aqui entre 15 vezes o seu lucro e o preço sobre o valor patrimonial, a gente vai obter chegar ao número de 22,5. Então essa é a relação que o Benjamin Graham estava disposto a pagar em um papel. Porém, o que a gente observa é que no cenário atual a gente vê indústrias que têm relações de preço muito acima, a 22,5. A gente vai observar empresas que estão negociadas a uma relação de mercado de 75 vezes, de 45 vezes. E para isso, a gente adapta essa fórmula do Benjamin Graham com a média que o mercado está disposto a pagar. Porque também tem empresas que, além de relacionar altamente esses preços, o mercado também nunca esteve disposto a negociar, por exemplo, 15 vezes os lucros de um papel, ou 1,5 vezes o lucro de um papel. Então, para isso, a gente vai adaptar com o que o mercado está disposto a negociar, a pagar nesse papel. Então, vamos pegar aqui a média do PL sobre a Sanepar, que a gente vai observar aqui de 7,07. Então, essa é a média que o mercado está disposto a pagar. O mercado já pagou 6,74, depois pagou em 2012 11,16, chegou a pagar 3,64 vezes o seu lucro em 2015 e atualmente paga 4,62 vezes o seu lucro. Então, temos aqui uma média que o mercado está disposto a pagar até 7,07 vezes o seu lucro. Observe que nunca o mercado negociou 15 vezes o lucro da Sanepar. Então, se utilizarmos esse dado, essa expressão aqui estabelecida por Benjamin Graham, em um mercado onde nunca negociou 15 vezes o lucro da Sanepar, provavelmente iremos ter uma margem de segurança aí calculada de forma errada. Então, temos aqui a média do PL. Agora, vamos ver aqui a média do preço sobre o valor patrimonial. Mesma linha, a gente já observa que o mercado já negociou o preço sobre o valor patrimonial a 0,83, 0,38 e atualmente a 0,62, tendo a sua média aqui a 0,97. Então essa é a média que o mercado esteve disposto a precificar ali e a pagar pelo seu valor patrimonial. Dito isso, a gente vai pegar o lucro por ação atual e o valor patrimonial atual do papel e substituir na fórmula de Benjamin Graham. E aí o que a gente vai obter? Substituído aqui, a gente obtém um valor intrínseco de R$ 5,35. Para empresas aqui comandadas por governo, ou seja, empresas estatais, aplicam uma taxa de desconto de 15%. Por quê? Porque é mais ou menos a porcentagem que eu dou para o governo fazer
merda. Essa é a palavra, não tem outra. Então, aqui, indicações políticas para a gestão da empresa, e essa pessoa não sabe o que está fazendo, faz com que possa cair um pouco ali as suas receitas, o lucro, e fazendo com que haja essa queda, então, do papel. Então, para amenizar mais esse risco, aplique então essa taxa de desconto de 15% em cima do seu valor intrínseco, obtendo então aqui o valor intrínseco final de R$ 4,55 e comparo com o valor da cota atual, que é de R$ 3,46. O que é que a gente vai obter? A nossa margem de segurança. Então a margem de segurança hoje para a Cenepar está de 31%. E observamos aqui que ela está barata. Então a gente vai investir aqui numa empresa onde ela apresenta margens brutas e margem bruta e líquida excelentes, lucro líquido não cíclico e recorrente, e além disso, crescente. O patrimônio líquido da empresa ela cresce ano após ano, então ok também. Se a empresa paga dividendos recorrentes e, além disso, possui esse payout mínimo de 30%, e as cotações estão muito discrepantes dos lucros obtidos ali pela empresa, mostrando aqui que ela possivelmente está barata. Ok também. E a empresa apresenta uma margem de segurança mínima de 30%. Então, neste requisito, a gente obtém aqui uma empresa boa, uma empresa que cresce ano após ano e que está barata. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais para ensinar como avaliar uma empresa, pelo menos com esses conceitos básicos aqui. Se você obedecer eles, você não vai investir em um papel ruim, porque você vai estar pagando barato por um papel e ainda um papel que gera lucratividade ano após ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe aquele like para ajudar a impulsionar ainda mais o canal e até a próxima.